Espero que sim. Estamos hoje aqui com a melhor das melhores, melhor disciplina, pode-se dizer, a melhor matéria, o melhor conteúdo. Então, com os melhores dos melhores. Pessoal, só antes de começar a aula, só falando que estou morrendo de saudade de vocês, tá bom? Saudade de tudo, saudade da escola, saudade dos abraços, das brincadeiras, mas é um momento delicado, é um momento jamais visto, né, por nós. Já vivenciamos, a humanidade já vivenciou coisa parecida, mas nós não. Então, estamos vivenciando isso, temos que manter as regras, então vamos pedir a Deus, primeiramente, saúde, a paz, a espiritualidade, né, e também o conhecimento. Pessoal, dando continuidade à disciplina, certo? Nós paramos no capítulo 3, finalzinho do capítulo 3, eu acho que já tinha terminado, eu não lembro bem, mas vamos fazer uma reprise por completo, certo? E o assunto é sobre população brasileira. Vocês podem pegar lá no livro lá, pode dar pausa, né? Tem essa virtude. E depois que pegar pausa, vocês podem continuar já abrindo aí na página 28, certo? E trabalha justamente a questão étnica, a etnia, que foi formada justamente por negros, foi formado por indígenas e brasileiros, e africanos, índios, né, que são esses os brasileiros, os índios nativos, né, os africanos, que vão ser os escravos, mas que no Brasil não veio escravos, vieram negros, pode ser chamado de negros ou africanos, e europeus, em especial o português, mas que não foram só os portugueses que vieram para o Brasil, por isso que a gente fala os europeus. O Brasil foi, sim, invadido por portugueses, mas também teve uma invasão francesa, teve uma invasão holandesa, tá certo? Invasão ainda já no norte do Brasil, mas na América do Norte em si, ingleses. Então tivemos várias invasões aí, em especial, em maior número, os portugueses. Essa é a formação étnica brasileira, tá certo? Os portugueses, quando aqui chegaram, eles encontraram, em média, alguns dados trazem 5 milhões, mas alguns dados dizem que foi até mais do que 5 milhões. Alguns dados dizem que foi entre 5 a 8 milhões, certo? Agora, o genocídio e etnocídio foi quem fez, acabou com isso. Professor, eu não lembro o que é isso. Pô, nós trabalhamos isso em sala de aula, sim. Trabalhamos que genocídio é quando você mata a gênese, você mata a origem do país, das pessoas, né? E etnocídio é quando você acaba com a cultura, certo? A étnica deles. E o Brasil fez justamente isso. Eu não vou culpar só os portugueses, porque ainda hoje nós fazemos isso. Ainda hoje nós trabalhamos, nós matamos as pessoas, né? E matamos as culturas. Você percebe que o costume deles em dormir em rede, o costume deles em dormir em oca, o costume deles em falar a própria língua deles, acabou um pouco mais. Claro, umas partes deles acharam que melhoraram, outras não, mas isso faz parte do etnocídio, tá certo? E genocídio foi o que eles tentaram fazer, acabar com eles, implementando outra coisa. Tivemos também, além da questão dos portugueses, a questão tivemos os períodos econômicos, começando justamente pelo açúcar, período no qual a produção da cana-de-açúcar vai obrigar a trazer os africanos, certo? A outra e mais última aí foi o período no qual eles vieram. Gente, é interessante esse aqui, ó. Os portugueses, quando eles invadiram o Brasil, eles não vieram conquistar de imediato, certo? Eles invadiram o Brasil por volta lá de 1500, mas eles vieram tomar posse, eles vieram dizer, opa, esse território é nosso, só quando os franceses começaram atacando ele, que foi provavelmente em 1532, 1500 e pouco. Então, eles tentaram conquistar os índios, mas de início não conseguiram. O índio, você sabe que fez resistência, tinha um índio que muitas vezes fugia para a mata, lutava até a morte. Os índios preferiam morrer do que ser escravizados. É bom você lembrar isso. Há muitos relatos aí de índios que eles mesmo suicidavam-se. Outros comiam barro sim, a fim de morrer, outros tentavam fugir, né? E sempre preferia do que ser escravizado. E era difícil para os portugueses conter o índio sempre sendo escravo, porque o índio estava no seu habitat, tá certo? É tipo assim, um cachorro dentro do seu terreiro e torna-se bravo. Eu já expliquei isso em sala de aula.
Mas esses últimos dados aqui, que foi trazido para o Brasil cerca de 4 milhões de índios, ou de africanos, desculpa, né? 4 milhões de africanos. Aí você olha, caramba, que dados é esse? Então vamos lá. Você percebe que foi um dado semelhante quase aos números de índios que nós tínhamos. Enquanto os portugueses, gente, os portugueses não chegaram nem a 1 milhão, nem a 1 milhão. Os dados, né, como eu falo a vocês, são dados históricos, consta que o Brasil recebeu em torno de 700, né, 700 mil portugueses, 700 mil portugueses, enquanto eles trouxeram 4 milhões de africanos, e os índios nós tínhamos aí, outros dados aí contam que era mais de 5 milhões. Aí, claro, com tudo isso houve uma miscigenação, tá certo? Miscigenação que é mistura de raças. Gente, toda vez que tiver Gênese, quer dizer a genética, a origem. Tanto que Gênese é o primeiro livro da Bíblia, ele fala da criação, tá certo? Transgênico, vai misturar a genética, né? Alimento transgênico. Então, tudo que é gênico, nós estamos falando da origem, tá certo? Então, miscigenação, a mistura de raças. As principais delas vai ser justamente as principais etnias. A branca, negra e indígena, tá certo? E aí que nós temos o cafuzo, nós temos o mulato, que é uma forma preconceituosa deles chamarem o descendente de entre negros e brancos, chama mulato, porque era descendente de mula, né? Eles referiam isso, todos os termos pejorativos ao negro, eles não achavam o negro como se fosse um ser humano, uma civilização, um cristão, não. Eles sempre tentavam diminuir o negro, sempre, sempre, sempre. Inclusive, eles fizeram isso também com o indígena, né? Eles chamavam os povos, as criaturas selvagens, tá certo? Eles não tinham uma civilização, eles achavam que os índios não eram civilizados. Então, era sempre com palavras inferiores em comparação a eles. A população brasileira, aqui, como eu falei a vocês, a étnica, tá certo? Isso no século XX chegou aos asiáticos. Isso aí nós vamos ter japoneses, chineses, nós vamos ter todos os outros, mas lembrando que o século XX já vai ser em 1900 e pouco, tá certo? Mas 1902 foi quando começou a chegar os europeus, também asiáticos. Por que, professor, isso aconteceu? Gente, é bom lembrar que em 1808 foi assinado a abolição da escravatura. Os escravos deixaram de existir, certo? E na medida que deixou de existir, existia muito negro, mais de 4 milhões de negros, para você ter noção, como eu falei. Os indígenas nessa época tinham fugido para o interior brasileiro, todo para o interior do Brasil. Mas o negro não, o negro estava onde o branco estava, certo? Exceto algumas comunidades quilombolas. Isso aí não eram muitas, mas que não tinham tantos negros assim, já que sempre os capitães do mato os capturavam. Então, em 1900 em diante, 1901 em diante, os brasileiros, eles tentaram fazer o quê? Vamos trazer alguns brancos para esbranquear as ruas brasileiras, a capital, Rio de Janeiro. Afinal, tem muito negro aqui. Então, vamos trazê-los para a produção do café. A pergunta é o seguinte, eu já fiz isso em sala de aula com vocês e faço mais uma vez. Será que o negro não sabia trabalhar nas lavouras de café? Será que o negro não poderia, então, trabalhar sendo assalariado? Não é isso? Mas eles eram uma forma preconceituosa, como eu falei a vocês, e eles vão trazer, mais uma vez, o branco para esclarear, para esbranquear as ruas aí, e o negro vai ser despachado. Ele vai dizer, ó, negro, se vire. E o negro vai ver as margens da sociedade. E até hoje, né, nós percebemos que o negro ele é mais discriminado, ele é mais sofrido. Nas favelas encontramos o maior número de pessoas negras, nas penitenciárias, as pessoas mais pobres, mais carentes, também são muitas vezes as negras, muitas vezes. Já começou por aí, certo? A mistura aí, o que é que dá, né? Do mulato, como eu falei a vocês, uma forma preconceituosa. O caboclo, tá certo? O caiçara, que já é nome também indígena, certo? O mameluco, são nomes indígenas aqui, que é a mistura entre brancos e índios, né? Que são muitos. E todos nós temos essa mistura. Gente, ninguém hoje no Brasil pode se considerar apenas negro, ou apenas branco, ou apenas amarelo, não. Nós temos uma miscigenação. O Brasil é, sim, um dos países mais miscigenados, certo? O Brasil, já foram dados comprovados que o Brasil foi um dos países da América que mais recebeu negro,
certo? E aí, como nós recebemos muito negro, como nós também recebemos muitos africanos, como nós recebemos depois muitos asiáticos, e sim, outras etnias, deu nisso, esse caldeirão, essa miscigenação por completo, tá bom? E o crescimento da população? Aí recorre ao censo. O que é o censo? O censo é aquilo que é feito, é uma contagem feita pelo IBGE, tá certo? Ainda na década de 30, já finalzinho, no meio da década de 30, 1932, se não me engano, o censo ele começa a fazer a contagem de brasileiro. O censo se entende, desculpa aí, o censo não, o IBGE, porque o censo, na verdade, foi em 1872, tá certo? Então, nós temos aqui, deixa eu ver se tem alguns dados do censo, tá certo? Para vocês terem noção. Como é que trabalha o censo? Ó, ele trabalha justamente para focar isso aqui, onde é que está concentrada a maior população, quem são eles, tá bom? Então, ele aqui, ó, ele é feito um recenseamento de 10 em 10 anos, só que os primeiros não foram de 10 anos, tá bom? É só para vocês saberem, eu vou voltar para lá, acho que eu não tenho nenhum outro dado. Aqui fala sobre a migração que nós sofremos, vamos trabalhar na frente e vamos, mas vamos por etapa, tá bom? Só para vocês saberem. Então, nós tivemos de 10 em 10 anos aqui no Brasil, e aí o primeiro aqui, ó, 1872, tá certo? E contava em 1872 com uma população um pouco inferior à que nós temos hoje, tá certo? Nós temos aí 9 milhões de habitantes, 9 milhões 930 mil, né, 473 habitantes o Brasil tinha. Hoje, nós passamos 216 milhões, certo? Hoje, no início do século XX, 17 milhões, já deu uma subida, e vão ser vários fatores que vão levar o aumento, a parada, tá certo? E a diminuição aí dessa população. Quase 210 milhões, 2000, hoje nós temos mais de 216 milhões, hoje aqui, ó, quando foi feito esse slide, tá certo? É o quinto maior do mundo. Pessoal, só um minutinho. Isso. Aí vai ser o ano aqui, o primeiro censo, tá certo? E aí o último censo já em 2005, ele está fazendo um asterisco aqui, porque esse censo foi também econômico, tá certo? Pesquisa, e aí ele fazia previsão de 185 milhões, tá certo? Sendo que nós estamos bem mais do que isso. Fatores que influenciaram o crescimento da população. Aí você pergunta, e aí, espera só um pouquinho, viu, gente? Como eu falei a vocês, o equipamento é novo, a minha fotinha saiu daqui, eu estou tentando só achá-la, porque eu não sei se está gravando ou não. Espera só um minutinho, porque eu posso estar dando trabalho perdido. Certo? Isso, me achei. A gente tem que se adaptar, né? A aula online. Porque quando eu não me vi aqui, eu digo, será que está gravando? Será que não está? Pronto, agora eu estou me vendo, certo? Então, vamos lá. Influenciaram a questão, primeiramente, é o setor agrário, tá certo? A pessoa vivia no campo, isso é nítido, as fazendas de café, tá certo? As fazendas aí no qual continha a população justamente agrária, a cana-de-açúcar, foi uma das primeiras atividades agrícolas, as primeiras não, foi a primeira, sendo que o pau-brasil foi a primeira, mas não foi agrícola, foi extração, eu sempre já falei isso, a diferença entre extração e agricultura, tá certo? As dificuldades, a alta taxa de mortalidade, ou seja, o pessoal morava no campo, tinha muitos filhos, mas ao mesmo tempo tinha poucas condições médicas, poucos atendimentos médicos. Então, vai ter uma alta taxa de natalidade, mas vai ter uma baixa população, porque muitos morrem ainda. Vamos ter o quê? Um alto índice de mortalidade infantil. As famílias do campo eram numerosas, juntavam esses filhos justamente para trabalhar, alta natalidade, maior mortalidade, lembra que eu expliquei agora, tá certo? Vocês leem e vão ver justamente. Agora, vamos lá. Em 1930, o que nós vamos ter no Brasil? A industrialização. A história vai trabalhar que... professor, história e geografia, os dois, porque um está acoplado ao outro. Em 1930, nós vamos perceber que o Brasil, politicamente, ele vai passar de uma fase totalmente para outra, vai abandonar café com leite, vai abandonando também os princípios agrários,
vai começar um novo governo na época de Getúlio Vargas, e as indústrias vão começar surgindo. Vai ter um processo chamado êxodo rural, no qual a população sai do campo para a cidade. À procura de quê? De melhores condições de vida, melhores qualidades de vida. Tá bom? Em 1950, nós vamos ter o governo Juscelino Kubitschek, certo? Popular JK. Vamos estudar também lá na frente isso. E ele faz a construção de Brasília. Ele já tenta levar o povo até a região central do Brasil, com construção, tá certo? Então, muitos migraram para lá justamente para poder trabalho. Outros foram destinados à região sudeste, né? São Paulo foi construído pelos nordestinos, o Brasil foi construído pelos negros e São Paulo pelos nordestinos, né? E aí, hoje não tem esse fluxo todo de imigração, mas eu acredito que todos vocês têm um parente, tem um tio, uma tia, um primo, um irmão, né? Os avós em si, que moram na região sudeste. Não precisa ser obrigatoriamente em São Paulo, mas que moram na região sudeste. Todo nordestino tem um parente na região sul do Brasil, sul e sudeste, certo? A urbanização, que está junto justamente com a industrialização, tá bom? Então nós temos ela aqui. A infraestrutura, outra coisa que nós vamos ter aí é a taxa de mortalidade, a redução, certo? Gente, nesse governo, após as agitações, após tudo, o governo começa tentando melhorar o nível de vida. Ele vai criar vacinas, eles vão criar melhores métodos, campanhas para que as pessoas sejam vacinadas. Vai reduzir um pouco mais o número de pessoas em mortalidade infantil. Vai reduzir o número mais um pouco também de pessoas mortas natural. A população vai viver um pouco mais. Nós estamos trabalhando ainda em 1950, ainda, ou seja, ainda o século XX, tá certo? Então, nós vamos ter também uma onda de imigração europeia. Lembra que eu falei a vocês que foi em 1902 e em diante. Então, nós vamos ter aí um aumento na população brasileira, um surto, tá certo? A redução da taxa de fertilidade, porque as mulheres já começam a trabalhar, as mulheres já começam a ter participação. Isso no Brasil. Se formos trabalhar no mundo inteiro, nós já estávamos passados da Segunda Guerra Mundial, que foi até 45, onde a mulher, lá na Europa e também nos Estados Unidos, ela teve uma participação fundamental, porque ela foi já trabalhar, ela foi às indústrias, porque os homens eles estavam nas guerras, eles estavam nos campos de batalha. Então, nós vamos ter agora a participação da mulher, e com a mulher no mercado de trabalho, ela começa se sentindo mais útil, tá certo? Ela começa vendo que ela pode ganhar um espaço, então elas vão tentar o máximo possível aproveitar essa oportunidade. Então, nós vamos ter uma redução, tá certo? Na taxa de fertilidade. Hoje, essa taxa aqui, eu peguei alguns dados atuais, tá certo? Os indicadores mostram que a taxa de fertilidade, se eu acho aqui, ela está 1,6, 1 ponto alguma coisa, né? Que é diferente desse númerozinho aqui, que é 6,3. Quer dizer que a mulher tinha em média, ela poderia ter até 6 filhos. Professor, mas minha mãe teve 10, minha avó teve 10, minha bisavó teve 15. Gente, já falamos isso, realmente. Eu até brinquei. Não é porque os seus avós, os meus avós, os avós eram mais homens do que os de hoje. Não era isso. Lembra daquela historinha que eu contei lá daquele velhinho, né? Falando que ele era homem de verdade, porque não queria saber de celular, não queria saber de droga, e por isso teve 13 filhos. Os homens de hoje são maricas. Nós sabemos que isso de fato não existe. Eu não vou bater boca com o senhor, eu respeito muito a opinião dele, mas sabemos que isso não é o fato, né? A masculinidade não é medida aí, e sim os números de antídotos, tá certo? De pílulas, de anticoncepcionais, entre outros. A mulher no mercado de trabalho, eu já falei, a vida profissional, e a melhoria do IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Isso vai ser um dos nossos próximos capítulos, justamente os indicadores sociais. Gente, IDH, ele leva em média justamente a escolaridade, a renda e a economia. Quando você ganha bem, quando você vive muito e quando você estuda o necessário, você vai ter um alto índice de desenvolvimento humano. Sempre mais próximo de 1, porque ele sofre uma fraçãozinha, 0,3, 0,300, 0,400, 0,500. Quanto mais próximo de 1,
é que o IDH é o melhor. O Brasil ele está ainda em 700, perto dos 800. Os países europeus e alguns asiáticos já está acima de 800. Então, nós vamos trabalhar detalhadamente isso, esses númerozinhos, na próxima aula. Por enquanto, saibamos só que eles influenciam nos fatores, porque quanto melhor um IDH, significa dizer que é melhor também a qualidade de vida dos países. Tá certo? Aumento da expectativa de vida, lembrando que em 60 nós tínhamos 54 anos. Outra, isso aí é uma população comum, nós estamos trabalhando na década de 60. Se você for levar um pouquinho na época da escravidão, que foi bem antes disso, os africanos, os escravos, eles viviam no máximo 40 anos, né? E eram poucos que passavam disso, eram poucos. É por isso que eu falo que foi piada, a lei do sexagenário, que disse que aquele completasse acima dos seus 60 anos estaria liberto. Nem eles sabiam a idade dele. Nós trabalhamos em sala de aula, né? Eles não sabiam quantos anos eles tinham. Era comum chegar um jovem, talvez lá com seus 18 anos, ele dizia que tinha 15, ele dizia que tinha 14, né? E o negro, ele não mostra muito a fisionomia. Você pode ver que o negro tem a pele um pouco mais conservada. Se você pegar uma pessoa branca com 70 anos, pegar um negro com 70 anos, você vai ver que a pele do negro, devido à pigmentação, tá certo? A pele do negro é mais conservada. O negro ele tem uma resistência um pouco maior, tá certo? E aí, ele sofria muito em relação a isso. E, claro, tem uma expectativa de vida bem mais baixa do que os brancos. Mesmo assim, ó, hoje nós estamos com 76 anos. Em 2008, nós estávamos com 72. Carro-chefe aí para que o governo brasileiro trabalhou. Gente, eu posso trabalhar isso com vocês, não vou falar de política partidária, mas o nosso presidente da República atual, ele tentou aumentar um pouco mais a idade, porque nós também aumentamos um pouco a expectativa de vida. Levando em consideração que a nossa expectativa de vida está em torno, na média geral, está entre 76 anos, 78 anos, porque também diverge entre homens e mulher e de região para região. Só que é um erro, gente, quando faz uma régua fina, quando passa um pente fino. Sabe por qual motivo, gente? Vamos lá. Nós pegamos um pessoal lá morando no Rio Grande do Sul. Ele vive em média 80 e 82 anos. Nós pegamos um alagoano, ele vive em média aqui seus 62 anos, 63 anos. Tá certo? É em média. E aí vai poder todo mundo se aposentar com 65 anos. Ou 65 ou 68 anos. Pô, muitos alagoanos não irão se aposentar. Porque quando você soma o menor com o maior, você soma e depois você divide, né? Assim, para ter a média, matemática me ajuda, né? Isso. Vocês depois perguntam ao professor aí, Matheus, professor, para chegar à média aí, como é que faz? Soma o maior com o menor e divide por 2. Ou pelo número que você tem no problema, tá certo? Então, nós temos a média aí de população aí hoje, e complicado, viu? Mas vamos lá, a medicina, o aumento da medicina, sim, isso ajudou muito. O envelhecimento ou amadurecimento da população. Isso são fatores que ajudam, né, na população, seja para mais ou seja para menos. Quando se trata de que influencia na população, é como eu falo a vocês, pode estar dando aumentando ou pode estar baixando. Apesar de ser alta, está diminuindo. Cerca de 25 mil nascidos. Ou seja, essa é a mortalidade. Hoje a mortalidade está com um número bem menor, tá certo? Aqui tinha 25 mil. Pessoal, o mouse, vocês não veem, dá certo, eu usei o dedo aqui, mas vocês não veem. Hoje está a 25 mil a cada grupo de 1.000 nascidos. Um número muito alto. Hoje, como eu falei a vocês, o número ele está entre 6,7%, certo? Reduziu bastante. Gente, essa disciplina agora, esse conteúdo agora, disciplina não, esse conteúdo, ele é muito delicado. Sabe por qual motivo? Ele trabalha dados. Então, se você olha no livro, você tem que olhar a fonte. Aí, se a fonte é 2018, 2008, tem uma diferença enorme. Porque nós estamos trabalhando justamente dados e eles são os mais recentes. Eu tentei atualizá-lo aqui, fui na internet hoje pela manhã, eu peguei muitos dados mais atualizados, mas não fica só nisso, vocês também. Porque o livro, ele foi editado, mas ele foi editado, por exemplo, esse ano, beleza. Mas eles pegam a fonte de 3, 4 anos, e já mudou de 3, 4 anos para cá, já mudou muitas coisas. Não temos como também fazer uma coisa ao vivo, mas muitos dados são mais antigos. Eu já expliquei essa sala de aula, né? A diferença quando nós trabalhamos dados, certo? Mas veja aqui, ó.
Em 90 era pior ainda, era uma mortalidade de 47%. Gente, de 90 nós estamos em 20, né, 2020. Então, há 30 anos nós tivemos uma queda enorme na mortalidade. Hoje ela está em torno de 6, tá certo? 6,7%. Graças, tá certo? Graças, isso é muito bom. Aqui é a evolução, tá certo? Vendo que aqui, olha, esse gráfico é atual, mas ele só veio até 2000, dos 2000, ó. O gráfico atual não, o slide é atual. Deixa eu até consertar. O slide é atual, mas o gráfico aqui, ele pegou só até 2000, essa mesma projeção, a meta, ó. A meta dele é atingir isso aqui. Sinal que essa foto foi feita, não está aqui, 99, ó. Dados para 1999, que não está disponível, né? Nesse caso aqui, fonte 96. Então, esse dadozinho aqui era a meta. Hoje nós batemos bem mais do que essa meta. Graças ao nosso bom Deus, a mortalidade diminuiu e muito, certo? Vacina, mais cuidado, o avanço da medicina, tudo isso foram os fatores que favoreceram a essa diminuição na mortalidade. Lembrando que tem diferença entre mortalidade e mortalidade infantil. Mortalidade infantil até 1 ano, tá certo? Até 1 ano de vida é mortalidade infantil. Passou disso, é só mortalidade. A taxa de mortalidade diminuiu, a resistência, saneamento básico, sim, isso aqui ajuda muito, tá certo? Saneamento básico ajuda pra caramba. A educação materna, porque, gente, vamos lá, uma mãe que sabe cuidar bem do seu filho, que sabe direitinho a hora de amamentar, a importância do leite, a importância de uma cólica, sentir, ouvir, desde a barriga, é claro que ela vai ter mais chance, aquela criança vai ter mais chance de sobreviver, certo? Então a educação aqui. Outra, conscientizar as mães a procurarem os médicos. Isso também é uma educação materna, tá certo? Então isso evoluiu, ajudou. Saneamento básico evita muitas coisas, embora mais de 80% das cidades brasileiras não tem saneamento básico. E a depender do estado, pior ainda. Aqui da Ban tem, mas nem em todas as ruas. Você percebe que é muito comum você andar em muitas ruas em Aquidauana, tá certo? Que tem saneamento básico até uma parte, até outra não tem. Né? Uma parte tem, outra não tem. Bairros que estão sendo construídos a cada dia. Então, todos são saneamento básicos. Muitos desses são saneamentos básicos. E aí, claro, fica vulnerável à nossa saúde. Sabemos que temos que ter a tubulação de canos, de esgotos, temos que ter água encanada, temos que ter todos os suplementos, ruas, calçadas, né? O básico, saneamento do básico, certo? Acompanhamento médico durante a gravidez, que faz parte justamente da educação materna, e melhoria na alimentação dos bebês, que também está tudo junto, certo? Foi por isso que houve uma melhora na taxa de mortalidade. Diferença entre regiões, aí é gritante, porque veja aqui, gente, que é mais do que o dobro entre a região Nordeste e a região Sul. É mais do que o dobro, tá certo? Aí temos aqui, taxa de mortalidade no Brasil. Mais uma vez é gritante. Professor, e por que essa desigualdade tão alta, né? Claro, gente, nós sabemos que a corrupção ela é uma das maiores, né? Ah, professor, então no Nordeste nós temos mais pessoas corruptas. Eu disse que ela é a principal, mas não é a única. É claro, nós temos fatores naturais, como a seca, né? Como muitas e muitas das vezes o clima. Isso tudo favorece também, né, a mortalidade, porque às vezes uma criança não nasceu lá no interior de Pernambuco, não tem alimento, a mãe não está tendo leite, está sendo dificultoso na agricultura, sendo dificultoso na criação, ela não tem renda. Então, claro, não trabalha em canto nenhum, aquela criança vai nascer desnutrida, ela pode vir a morrer, né? E aí, não só a criança, mas também qualquer outro. E lá no sul, você sabe que o clima chove bastante, é muito comum a agricultura lá ser melhor, a pecuária, o comércio, então isso também influencia, tá certo? Só para que vocês saibam qual é a diferença. Mortalidade, você percebe que é alta, olha, tá certo? No Brasil aqui também não é baixa, mas ela baixou nos últimos anos, tá certo? E aí a diferença é entre regiões. Vulnerabilidade, migração brasileira, né? Voluntária, desculpa, migração, vulnerabilidade foi outro nomezinho que eu estava falando aqui, justamente que as pessoas ficam vulneráveis, né? A migração brasileira. Opa, migração brasileira. Professor, e quando tem um E de emigração ou um I de imigração? Vamos lá. Emigração é a saída das pessoas. Imigração é a entrada das pessoas, certo? Tem essa diferençazinha. Imigração é os dois. Nós temos a migração voluntária
e nós temos a migração forçada. Ah, professor, é fácil, só é lei. Legal. Mas, justamente, quando você vai para uma melhor qualidade de emprego, quando você vai sentir querer estudar, quando você vai à procura de trabalho, em si, é uma voluntária, você não está indo forçado. Mas quando você está indo por guerra, quando você está indo por seca, tá certo? Ou desastres ambientais, no caso, quando você é forçado mesmo, professor, desastre ambiental, sim. Lembra lá, retrata aquela música que eu não sei se eu citei, mas de Luiz Gonzaga, que fala, meu Deus, setembro passou, outubro e novembro, já estamos em dezembro, meu Deus, que é de nós. Assim fala o pobre do seco Nordeste, com medo da peste, da fome feroz. Então, eu não vou declamar aqui, para não ocupar muito espaço, mas que nós sabemos que tem sim, tem suas dificuldades, nós sabemos que tem sim sua vulnerabilidade nas dois tipos de migrações. Tá certo? E aí os surtos migratórios, por isso que nós temos aqui, ó, migração brasileira. Essa aqui, provavelmente, migrações de imigrantes, já começou, 1800. Ah, professor, mas você não disse que foi em 1888? Sim, que 1888 foi a proibição da escravatura, certo? 1888 foi a proibição da escravatura. E 1800, lembra que eu falei antes da lei do saxigenário? Lembra da lei do ventre livre? Foram algumas leis, a lei Álvares de Queiroz, história retrata isso. Tá certo? Volta lá na história. Vocês, eu acho que não estão estudando isso aí ainda, eu acho. Mas pesquisa. Você vai perceber que a Lei Álvares de Queiroz, Eusébio de Queiroz, desculpa, Álvares Branco e Eusébio de Queiroz, a proibição de negros, tá certo? A proibição do tráfico negreiro, né? A Eusébio de Queiroz. Depois a Lei do Ventre Livre, que toda criança que nascesse livre a partir daquela data ali estaria livre, mas que também foi um tiro no próprio pé, que isso não aconteceu, né? E aí já começou a ter a imigração aqui, ele já começou a fazer a imigração. No século XIX, ou seja, 1800 e alguma coisa, tivemos alemães, espanhóis, 20 já foram japoneses, coreanos, tá certo? E agora é essa última agora. E aí ela é mais interessante, gente, porque o Brasil se tornou um país de emigrantes para passar a sair do país. Ou seja, nós tivemos agora já um inverso, tá certo? Se tornou um país de emigrantes, de saída. O principal destino, Estados Unidos, Japão, países europeus, nós deixamos de ser imigrantes para ser emigrantes. O Brasil meio que assim, ó, não é mais tão atrativo. E os brasileiros que estavam aqui dizendo, vamos procurar então outros lugares para nós colonizarmos, para nós buscarmos melhorias. Colonizarmos uma metáfora, certo? Migração interna, quer dizer que é dentro do próprio país, tá certo? Também no século isso acontece gradativamente. Nós temos aí a primeira, tá certo? Graças à cana-de-açúcar, entre o Nordeste. Depois tivemos as descobertas de ouro lá na região Sudeste, tá certo? Em Minas Gerais. Tivemos a lavoura de algodão por pouco tempo, a lavoura de algodão na região Nordeste, tá certo? Foi mais lá nos Estados Unidos, quando entrou em guerra de sucessão. Aí eles pararam de produzir, o Nordeste fez essa colaboração, mas foi por pouco tempo, mas produzimos, tá certo? Tivemos o ciclo da borracha, essa borracha depois vai ser diminuída, porque lá nas Filipinas, lá nos países do sudoeste asiáticos, teve um português que levou clandestinamente mudas de borracha e lá deu certo, então o Brasil deixou de ser o único país produtor da borracha, tá certo? E aí tivemos outros países, assim como aconteceu com a cana-de-açúcar, né, que foi trazida para aqui para o Brasil, assim como o café, que também foi trazido para o Brasil, clandestinamente, e acabou dando certo em si, né? Acabou nisso. Então, a marcha para o oeste, como eu falei a vocês, aqui no século XX, 1900 e pouco, já 1950, mas meados do século aqui para a região do centro-oeste, quando o governo tentou implementar a cidade de Brasília, ele tentou fazer a marcha para o oeste, tá certo, para povoar mais. Então, damos o nome de imigração interna, porque todos eles atraíram pessoas, todos eles, tá certo, para os ciclos econômicos, e eram várias pessoas, e um surto de pessoas, certo? Migração interna ainda em 1940 para o Nordeste. Agora, esse aqui é interessante, ó, para o Sudeste, tá certo? Do Nordeste para o Sudeste, como eu falei, né? São Paulo foi construída justamente pelos nordestinos, aí por isso que faz esse destaque aqui. Agora, em 80, vamos ter aqui diminuição do fluxo migratório do Nordeste para o Sudeste. Ou seja, vamos ter a descentralização econômica. Os governos dizem o seguinte, vamos colocar, então, fábricas em todas as regiões para que não tenha só essa atração em um só lugar. Entendeu mais ou menos como é que funciona? Então é por isso que eles vão usar, olha, Salvador hoje,
tem um grande número de indústria, nós temos também Recife, nós temos Ceará, lá no caso de Fortaleza, várias capitais, vários estados e outras estão também tentando tirar também das capitais. Exemplo disso é aqui no Sergipe. Você percebe que não é só Aracaju que contém todas as indústrias. Você percebe que já Glória, aqui pertinho da gente, já tem um número de indústria razoavelmente. Nós já temos Nossa Senhora do Socorro, Lagarto, tá certo? Nós temos várias outras cidades que estão tentando descentralizar essa questão econômica para também ter um número menor de pessoas, certo? Hoje, o Sudeste, principal receptor de imigração do Sudeste para o Nordeste e deslocamento de pessoas das capitais para as regiões interioranas. Distribuição da população brasileira, irregular, muito mesmo. Aquele mapazinho, e eu acho que vai vir aqui também, viu? Vem, olha ele aí, ó que lindo. Ó como a geografia é fantástica. Nossa, retratando aí um cheiro, João Pedro. João Pedro, olha só aqui, lembra desta escalazinha aqui? Sai, filho de uma égua. Não é você não, viu? É o... Isso, saiu. Olha essa escalazinha aí. É a escala o quê? Gráfica, certo? Significa dizer que cada um centímetro equivale a 500 quilômetros. Nós temos então aqui a legenda, tá certo? Mostrando que quanto mais escuro, mais habitantes nós temos. Habitantes por quilômetro quadrado. Então nós temos aqui uma alta densidade demográfica, olha nessas regiões aqui, e aqui uma baixa densidade demográfica. Isso foi assunto do ano passado. Vocês lembram bem mais do que eu, a mente de vocês é muito fresca, né? Ainda bem que a mente, né? Bola pra frente, vai Corinthians! Tá certo? A mente é muito fresca de vocês. E aí, sem brincadeira, João Vitor. E aí nós temos aí, Pedro, um abraço, viu, Pedro Vinícius? Nós temos, então, esses dadozinhos aqui, quanto mais claro, menos pessoas, tá certo? Aqui é o que, professor? Aqui é Manaus. Essas regiões um pouquinho mais escuras aqui, ó. Aqui em Roraima, aqui em Rondônia, aqui no Acre, Amapá lá em cima, são esses uns vazios demográficos, tá bom? Nós temos esses vazios demográficos aí. Aqui é sem informações, tá certo? Porque pode ser, muitas vezes, temos áreas indígenas, muitas das vezes. Os índios, eles tentaram vir para aqui, para essa região central, fugindo cada vez mais do litoral, fugindo justamente da selvageria, do etnocídio dos brancos. Então, é uma população irregular, certo? É igual como eu fiz vocês na sala. Eu comparei, né? Quando um senta mais de um lado, o outro senta mais do outro, isso dá um vazio demográfico. E aí, esse slide chegou ao fim, mas nós temos o outro, tá certo? Só para complementar, porque nós já trabalhamos muito bem nesse, né? Afinal, já vamos com quase 40 minutos aí de blá, 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 e eu falo pra caramba, né? Então, nós temos a imigração, tá certo? E quem foram eles? Olha eles aí, tá certo? Italianos, alemães. A cultura influenciou e muito na região sul do Brasil, as músicas, tá certo? Nós temos muitos costumes deles, o vinho, a pizza, né? A lasanha, o macarrão, o próprio pão francês, que é chamado, dentre outros, nós temos essas culturas deles. Também temos a tapioca, no caso dos índios, né? Nós temos os cuscuz, no caso lá, dizem que foi árabe, já veio pelos árabes. Nós temos a feijoada, que foi dos negros. Nós temos a capoeira, que foi do negro, já saindo um pouco da culinária, né? Então, nós temos vários outros fatores aí. Aí, provavelmente, na época da migração, tá certo? Imigração dos italianos. Professor, isso aqui, bom, dá uma pausazinha, vê os dados só, mas que eu já expliquei isso aqui, o número de italianos que vieram justamente na década aqui, tá certo? Na década, logo no início das primeiras décadas do século XX, e aqui também. Tem aqui os anos e tem a época da migração. Como eu falei, portugueses e italianos vieram em maior números. Opa, chegou em um outro patamar. Crescimento vegetativo, o que é? Crescimento do vegetal, né? Não é. É o crescimento da população, né? Virgínia, lembra aí, né? Você sabe de qual é salteado. Crescimento da população, né? É justamente a diferença entre pessoas que nascem e pessoas que morrem, certo? Natalidade ou mortalidade. E aí nós temos taxa de natalidade, que é a cada 1.000 habitantes, certo? E mortalidade, já foi explicado. Pausa e releia, tá certo? Mortalidade infantil,
até 1 ano, até a criança completar 1 ano, nos dias atuais, aí vem explicando aí. E fecundidade, houve uma queda? Sim. Quais foram os fatores? Só reexplicando, é por isso que eu vou acelerar mais um pouquinho. Né? Entrada da mulher no mercado de trabalho, fim dos casamentos precoces, ou seja, a mulher, na medida que começou a trabalhar, ela ficou independente do homem e não precisa casar mais com 14, com 15, 16 anos. Minha mãe mesmo casou com 16 anos. É um casamento precoce, porque hoje você casa com 16 anos, nossa, eu acho que os avós de vocês, eles têm relatos, pode não ter sido eles, mas tem relatos de pessoas que casavam com 14, 15 anos. Era comum naquela época. E se encher de filhos, né? Se encher de filhos. Casavam, não tinham métodos anticonceptivos, né? Viviam uma vida sofrida, muito sofrida mesmo, né? Mas os ensinamentos eram diferentes. Altos custos com crianças, tá certo? Aumento do uso de métodos conceptivos. Tá tudo junto aqui. Ninguém sabe muito bem quanto custa uma criança. Os pais, então, os pais que estiverem ouvindo, sabem muito bem o quanto custoso, né, o uso, e não só um filho, mas até nós mesmos, diante de um mundo tão capitalista, onde você paga até para respirar, né? Olha aí a queda, tá certo? 1,9 aqui em 2010, e como eu falei a vocês, nós tivemos aqui a fecundidade, né? Fecundidade nos dados mais recentes, nós estamos com 0,7, tá certo? Uma diminuição enorme, enorme, enorme mesmo. Isso é muito bom. E aí, mostrando mais uma vez, olha, de 60 até 2020, agora já entra, que esse dado é mais atualizado, tá certo? Nós tivemos uma queda aqui no número de natalidade, quer dizer que nasceram menos pessoas, certo? Menos pessoas. E aqui também a taxa de mortalidade que deixou de diminuir. Antes morria em torno de 20 mil, ou 20 pessoas a cada mil nascidos, né? Hoje já deu uma diminuída, certo? A tendência é essa. E aí, aproximando cada vez mais, olha aqui, ó, 0,7 que eu falei na estante, né? Redução na taxa de aumento da expectativa de vida. Aí eu já expliquei, avanço da medicina, campanhas de vacinação, saneamento básico, né? Semelhante ao outro vídeo, do outro slide na estante. Claro, vai ter diferença entre homens e mulheres? Vai. Você percebe que a expectativa da mulher é sempre mais alta. Olha um total aqui, tá certo? Sempre foi, independente de ser em 2000, em 2010, 2020, sempre a mulher vai ser um pouquinho mais. Sendo que aqui em décadas, nas últimas décadas aqui, olha, a mulher prevaleceu 7,3, um pouquinho coisa, mas prevaleceu mais do que os homens, né? Pouquinho caramba, se eu só voltar aqui, só essa reprisezinha aqui, foi pouquinho não, aqui é um total, né, de mulheres, aqui é o total de homens, a cor é que diferencia. Enquanto o homem vive em média 6,3, 9, 69,7, a mulher vive 7,3. Então é um número muito alto. Eu não tinha visto isso aqui direitinho. É uma diferença enorme. Desculpa, eu estava comparando, eu não tinha lido o gráfico direito. Né? Mas é um número muito alto. Então, são os fatores que favorecem. Pessoal, ainda sobre essa teoria, nós temos a teoria de Tomás Matos, tá certo? Um inglês, pastor e também professor de história, Tomás Matos. Ele veio logo em 1700, na segunda metade do século XVIII, quando a Revolução Industrial surgiu. Na Revolução Industrial, nós tivemos o maior número de pessoas juntas, porque a industrialização no Brasil veio agora em 1930, no Brasil. Mas no mundo, ela veio ainda lá na Inglaterra em 1700, segunda metade do século XVIII. Então, 1750 em diante. Então, Tomás Matos dizia que a população estava crescendo geometricamente. Ou seja, 2, 4, 8, 16, 32, 68, e aí vai, 64, desculpa. E aí vai crescendo geometricamente. Quando os dados da população, né, isso aí era sempre isso, 2, 4, 6 população. E os alimentos, era aritmeticamente, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele diria que ia haver um processo aí de canibalismo, onde as pessoas iriam passar fome e em si teria que comer a própria carne humana, tá certo? E isso ele detalhou severamente, até que ele disse o seguinte: a pobreza é culpa dos pobres, né? Os pobres é quem causa as pobrezas. Então vamos fazer o seguinte: vamos retardar o casamento, agora só dos pobres, beleza? Os pobres vão casar com mais de
40 anos, para que possa ter uma vida de fertilidade pouca. Vamos abaster o sexo, eles não vão poder cometer muito sexo, certo? Então, isso tudo aí foi uma teoria matusiana. O neomatusianismo vai vir depois da Segunda Guerra Mundial, que é uma outra forma, mas o slide não mostrou isso, mas eu estou mostrando porque eu não lembro se o livro trabalha isso, mas se não trabalhar, mas está dentro da população, certo? Então, ele mostrou que estava errado, ele não mostrou, quer dizer, desculpa, ele estava errado porque nós tivemos, então, a Revolução Verde, né, na Revolução Agrícola, no qual a agricultura mostrou que nós temos mais alimentos do que habitantes. É tanto que o Brasil hoje tem mais gado do que pessoas, tá certo? Então, mostrando que nós temos, sim, condições de termos alimentos. Mas, claro, tem que haver um número reduzido? Tem. Tem que dar uma diminuída litoral? Tem. É trabalhando essa diminuição que a Índia e a Colômbia, por debaixo dos panos, anos atrás, ela estava esterilizando alguns homens, tá certo? Claro, aí quando é descoberto, ela tenta, no mínimo, parar, barrar, né? A ONU não pode liberar isso, mas eles tentavam fazer um processo de esterilização forçado, né? Não é nem porque eles queriam. Lá na China, nós já temos, então, a política do filho único, que também está acabando, tá certo? Mas porque a China, gente, tem 1,3 bilhões de habitantes, né? E aumentando. Vocês lembram na China quantas pessoas nascem por dia, quantas pessoas nascem por segundo, né? Eu já mostrei isso a vocês lá ao vivo, e vocês também podem ver aí na internet. E é rápido demais o número de filhos lá que aumenta. Então, eles fizeram a política do filho único, sendo que só podia ter um filho, tá certo? Um filho, o casal. Poderia ter dois se morasse na zona urbana e o primeiro tivesse sido mulher, tá certo? Ah, mas professor, por que mulher? Gente, eu já trabalhei isso, mais uma vez explicando. Porque todo homem queria ter um filho homem, um descendente, para cuidar da sua família. E aí é por isso que nós temos um alto número de mulheres abandonadas na China, tá certo? Eles abandonaram muitas mulheres nos conventos, nas creches, abandonaram muito. Muito número de deficientes também abandonados, tá certo? E o pior de tudo ainda, um alto número de pessoas não registradas, né? São as pessoas fantasma, pessoas que provavelmente não vão se aposentar, pessoas que não têm escolaridade, pessoas que não têm nada. Por quê? Porque tiveram a vida concebida, mas não foram registradas. Porque se os pais registrassem, no mínimo, eles teriam que pagar uma multa. Eles seriam punidos, porque teve mais do que um filho. Então, os pais, quando tinham mais do que um filho, eles preferiam esconder, omitir. Escondia mesmo. É tanto que, se descobrisse, eles poderiam até provocar o aborto. Para você ver, não foi nas décadas agora, gente. Foi lá em 70, em 80, quando foi criado. Se uma mulher fosse solteira e engravidasse, eles faziam com que ela abortasse, né? Eles davam pouco ligando, ela não poderia ter. Então, até mesmo se tivesse segundo filho. Foi proibido lá o método de ultrassom, né? Para quê? Para que as pessoas não descobrissem com antecedência o que era menino, o que era menina, para que não viesse abortar, para que não viesse abandoná-la, né? Então, a política do filho único na China repercutiu muito e também está dentro da demografia, embora não brasileira, tá certo? Não brasileira, por isso que não foi trabalhado de uma maneira geral, mas eu estou abordando que existe isso, né? Também. Professor, mas no livro não tem, gente, isso aí é mais um bônus, tá certo? É como se fosse uma aula extra aí, para vocês terem mais ou menos noção o que causa uma alta ou uma baixa população, tá bom? De uma cidade, de um estado, de um país, é isso aí. Por último, ele vem com a vacina da gripe, né? Que inclusive tem que tomar já a vacina, que eu não tomei ainda, e muitos outros também terão que tomar, tá bom? Pessoal, nos despedimos com um abraço fraterno, tá certo? Aquele cheiro, abraço virtual, assim, ó, bem gostoso, olha lá, isso. Eu também senti o abraço de vocês. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Estou à disposição de vocês no Zap, como muitos chamam, tá bom? Seja no grupo, ou seja no privado, seja qual for a hora, você tiver dúvida, você estiver estudando meia-noite, surgiu uma dúvida, pode mandar mensagem, eu não vou achar ruim, claro que eu não vou responder vocês meia-noite. Eu posso até visualizar, mas eu não vou responder vocês meia-noite, porque talvez a explicação não seja favorável naquele momento. Mas assim que eu puder, eu respondo a vocês, tá bom? Mas não deixem de estudar, foquem mesmo, estudem não só para uma nota, mas para um melhor aprendizado, para que vocês possam cada vez mais saírem melhor, tá certo? Eu espero que tenha gravado, eu vou analisar agora.
Se tiver gravado, eu vou dar um joinha, né? Aquele joinha, como todo mundo fala nas redes sociais, eu vou ficar muito aliviado. Se não tiver gravado, eu confesso a vocês que eu vou chorar, porque vocês imaginam só, se gravou, vocês vão saber tudo isso. E se não gravou, nossa, Santa Mãe de Deus, eu vou ficar muito, mas muito triste mesmo, né? Eu tô parando aqui. No mais, um cheiro para vocês.